Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Farense 2, Sporting 3, um jogo que permitiu aos Leões de Lisboa isolarem-se na frente da tabela da Liga Portuguesa. Ao fim de 7 jornadas, o Sporting tem agora mais 1 ponto do que o Benfica, que é segundo, e mais 3 do que o Futebol Clube do Porto. Foi uma vitória arrancada a ferros, num jogo em que os Leões tiveram tudo para ganhar de forma muito mais tranquila. Marcaram cedo, ficaram a jogar contra 10 ainda antes dos 20 minutos, chegaram ao 2-0 e mesmo assim acabaram por só conseguir ganhar com um gol de penalti em cima do minuto 90. Houve claramente uma fraca exibição do Sporting, pelo menos no que toca ao controle do jogo. Podíamos agora aqui tecer grandes elogios àquilo que o Farense fez, pela coragem que meteu durante esta partida contra o Sporting, mas a verdade é que este jogo não foi o Farense que o reabriu, foi o Sporting que permitiu que ele fosse reaberto. Isto não só pela sua incapacidade para controlar o ritmo da partida, para controlar a posse da bola contra 10 homens, mas depois também pela sua inabilidade para criar situações de desequilíbrio nos 35 minutos em que estiveram ainda com mais um homem após o 2-2, até ao momento do golo marcado por Gyökeres da grande penalidade cometida sobre Marcus Edwards. Ora, o Sporting até tinha entrado razoavelmente bem no jogo, foi capaz de pôr o jogo muito a seu jeito, apesar do encaixe que o Farense repetia, e já vou explicar isso mais à frente quando fizer aqui a fotografia tática do jogo, dos seus dois médios mais ofensivos nos dois médios do Sporting. Mateus e Isidoro encaixavam em Yulman e Morita, e apesar ainda do encaixe dos seus extremos, Bellomy e Marco Matias, nos alas do Sporting, Gaio e Nuno Santos. Ora, a verdade é que o Sporting conseguia na mesma ir buscar a profundidade de Gyökeres, criava situações privilegiadas de finalização. Foi através de um lance em que Gyökeres ganhou a profundidade no corredor esquerdo que o Sporting ganhou a situação da primeira grande penalidade. Isso colocou em vantagem. Foi depois, no seguimento de um canto, com um belíssimo remate de Pedro Gonçalves, que os Leões de Lisboa fizeram o 2-0. O Farense, já o disse, foi corajoso. A jogar com 10, reagrupava atrás, e também vou explicar isso melhor daqui a bocado quando fizer a fotografia tática do jogo, e depois forçava o Sporting a cruzar de forma incessante para dentro da área, quando se sabe que os Leões não têm dois avançados especialistas no jogo aéreo. Estiveram hoje em campo, nessa altura, Paulinho e Gyökeres. Nenhum dos dois é propriamente um especialista no jogo de cabeça, e a verdade é que os cruzamentos sucessivos privilegiavam os centrais do Farense, que depois permitiam à equipa algarvia sair em transições e ganhar até situações de livre próximo da área. E foi precisamente aí que o Farense contou com dois fatores para conseguir reabrir o jogo. Por um lado, uma noite particularmente inspirada de Mateus Oliveira na marcação de livros diretos, e depois uma noite desastrada de Adam na sua defesa. O guarda-redes do Sporting já leva 3 golos sofridos de livre direto neste campeonato, em 7 jornadas apenas, o que, vamos lá ver, não é normal para uma equipa que quer ser de topo numa liga como a portuguesa. Foi assim, apesar de 2 boas ocasiões que o Sporting ainda teve na segunda parte, uma por Paulinho e outra por Pedro Gonçalves, que o 2-2 chegou até ao minuto 90, quando então Gyökeres, na segunda grande penalidade, acabou por fazer o golo da vitória dos Leões de Lisboa. A vitória acaba por se justificar pela criação de mais situações de perigo, mais situações de golo, mais situações de remate por parte do Sporting. O Sporting acaba com um XG, um índice de golos esperados próximo, superior inclusive a 3, portanto a justificar perfeitamente os 3 golos que obteve, embora aqui as 2 grandes penalidades acabem por influir e bastante nesta construção deste índice, enquanto o Farense conseguiu fazer 2 golos com um XG próximo do 0,5. Portanto, muito acima daquilo que, apesar de tudo, produziu, mas é preciso não nos esquecermos desse fator. Aqui o Farense estava a jogar com 10 homens, jogou com 10 homens durante 70 minutos, mais de 70 minutos, e mesmo assim conseguiu fazer 2 golos e reabrir o jogo contra o líder do campeonato. Mas acabou por ser o resultado a sorrir à equipa de Rúben Amorim, que, no entanto, acaba por levar deste jogo muito em que pensar para a forma como quererá, com certeza, que a equipa se comporte daqui para a frente.
Vamos então olhar para a fotografia tática do jogo de hoje para explicar como é que as duas equipas foram evoluindo e como é que tentaram anular-se uma à outra. O Farense manteve apenas um jogador da partida da Taça da Liga contra o Tondela que fez a meio da semana, que foi precisamente o jogador que mudou no 11 que tinha perdido na última jornada de campeonato. Portanto, basicamente, e vamos cingir-nos aqui à comparação com o 11 da última jornada de campeonato, José Mota trocou uma unidade. Isto é, abdicou de Rui Costa, que estava a jogar como avançado pela esquerda, para fazer entrar Marco Matias para jogar como extremo esquerdo, e isto teve muito que ver com a necessidade de ter um jogador com mais rotinas de flanqueador, um jogador com mais rotinas até de fechar no seu corredor para conseguir acompanhar os extremos do Sporting. Portanto, o Farense entrou com Ricardo Velho na baliza, depois uma defesa a 4, com Pastor, Gonçalo Silva, Artur Jorge e Talocha. Falcão era o médio mais recuado, Fabrício Isidoro e Mateus Oliveira, os dois médios que jogavam à frente do médio defensivo, vamos chamar-lhe assim, do líbero do meio-campo, e Fabrício Isidoro encostava em Morita, enquanto que Mateus Oliveira encostava em Yulman, para impedir e inibir o jogo dos dois médios do Sporting. E a verdade é que conseguiram os dois médios do Farense praticamente retirar os dois médios do Sporting do jogo. Depois, na frente, Bellomy atacava pela direita, mas quando a equipa perdia a bola, acompanhava Nuno Santos para impedir que ele criasse desequilíbrios. E do outro lado, Marco Matias atacava pela esquerda e acompanhava as subidas de Ricardo Jogaio. Bruno Duarte era o ponta de lança. Do outro lado, o Sporting manteve exatamente o mesmo 11 que tinha jogado, e bem, na última jornada de campeonato contra o Rio Ave. Adam na baliza, Diomande, Coates e Gonçalo Inácio como centrais. Jogaio era o ala direito, Nuno Santos o ala esquerdo, Yulman e Morita, o par de médios, com Edwards e Pedro Gonçalves no apoio direto a Gyökeres. Ora, o Sporting foi o primeiro a ter de mexer. Porquê? Porque Coates teve um problema físico, teve que sair. Entrou Mateus Reis para central pela esquerda, derivando então nessa altura Gonçalo Inácio para central pelo meio, mas é evidente que o jogo acaba por ser marcado pela expulsão de Gonçalo Silva, o defesa central do Farense, logo ao minuto 18. Isto obrigou o Farense a reagrupar. Falcão baixou daquela posição de líbero do meio-campo para central. O Farense passou a jogar apenas com 10 homens e, nessa altura, organizava-se num 4-4-1, vamos chamar-lhe assim. Porquê? Porque defendia com Falcão ao lado de Artur Jorge no centro da defesa e mantinha a tal lógica que mandava Bellomy e Marco Matias baixarem para acompanhar os alas do Sporting. Isto fazia com que, muitas vezes, o esquema defensivo do Farense chegasse a ser um 6-2-1, porque tinha os 4 defesas, Pastor e Talocha defendiam mais por dentro, porque quem controlava os alas do Sporting eram os extremos, que muitas vezes estavam já na linha dos 4 defesas, e depois estavam apenas Mateus Oliveira e Fabrício Isidoro à frente, com Bruno Duarte a funcionar como referência de saída de bola. Ora, o Sporting também acaba por mexer ao intervalo, troca Yulman por Paulinho, por causa de uma situação da qual falarei mais à frente quando fizer a avaliação da arbitragem. Havia a possibilidade de Yulman ter visto um segundo cartão amarelo que poderia deixar as duas equipas em 10-10, e Ruben Amorim acabou por abdicar do médio dinamarquês, o que no papel até fazia muito sentido. Porquê? Porque o Farense estava a jogar com um central sem rotina de posição, Falcão, ao lado de Artur Jorge, e então faria sentido ter as duas referências na área, Gyökeres e Paulinho, para forçar ali o erro de Falcão, que era quem estava a jogar ao lado do Artur Jorge. Ora, baixou nessa altura Pedro Gonçalves para meio campo, para o lado de Morita, mas o Farense reagrupou, juntou muito bem as linhas, jogava com um bloco muito baixo, nunca quis pressionar a saída de bola do Sporting, mas conseguia muito bem defender a sua área, impedia ao Sporting de ligar jogo por dentro. O Sporting nunca conseguiu que os seus médios ativassem o jogo interior. O Sporting sempre forçado, ora a levar a bola para o corredor esquerdo, e onde Nuno Santos cruzava incessantemente bolas para a área que depois não eram aproveitadas pelos avançados, ora, quando entrava a bola no corredor direito, tentava o Marcos Edwards vir em slalom para o meio, mas também sem grande capacidade para criar desequilíbrios. Foi por isso que Ruben Amorim, ao minuto 58, trocou Jogaio por Jenny Katam, meteu mais um esquerdino no corredor direito, para dar aqui mais uma possibilidade de explorar
explorar o jogo interior a partir do corredor, enquanto que do outro lado, e já com o resultado empatado a 2, já tinha entrado o segundo livre direto de Mateus Oliveira, o Farense assumiu então a entrada de um central de rotina, que foi Igor Rossi, substituiu Fabrício Isidoro, que estava a fazer um belo jogo, levando a que Cláudio Falcão subisse da posição de defesa central outra vez para meio campo, passou então a formar par de médios o Falcão com o Mateus Oliveira. Ao mesmo tempo, José Mota trocou de ponta de lança, Bruno Duarte, que pouco se viu, deu a posição a Zé Luís, que acabou por ter influência na forma como o jogo terminou. Até a final, e ainda com o resultado empatado, o Sporting trocou Nuno Santos por Bragança, dando o corredor esquerdo, passando a explorar o corredor esquerdo de outra forma. A Bragança veio jogar para médio, Pedro Gonçalves passou a estar mais na frente, já era praticamente mais um avançado, enquanto do outro lado, percebendo isso mesmo, o Farense reforçava atrás. Trocou Marco Matias por Zac Muscat. Ora, foi no meio desta situação que acabou por surgir a grande penalidade que deu a vitória ao Sporting, com um movimento interior de Marcos Edwards, da direita para o meio, a esbarrar numa falta vista por Luís Godinho de Zé Luís sobre o extremo do Sporting. O herói do jogo foi, indiscutivelmente, Mateus Oliveira. Marcou 2 golaços de livre direto, conseguiu sozinho, através das bolas paradas, colocar a equipa do Farense dentro do jogo, mesmo reduzida a 10, e, além disso, teve uma ação importante na forma como ele e Fabrício Isidoro, que voltou a fazer um belíssimo jogo, na forma como impediram os médios do Sporting de serem influentes. E atenção que a dupla, constituída por Yulman Di Morita, tem feito belas exibições. Houve mais gente a jogar bem na equipa do Farense, mas estes dois foram os que estiveram a mais alto nível. Quanto à equipa do Sporting, Gyökeres foi o homem em destaque. Não tanto por causa das duas grandes penalidades que converteu, e converteu ambas de forma absolutamente impecável, mas porque, enquanto houve o melhor Sporting, o Sporting da primeira parte, foi capaz de explorar sempre a profundidade e de levar a equipa para posições privilegiadas de sinalização dentro da área. Boa partida também, apesar de tudo, a que foi feita por Pedro Gonçalves, mais na primeira parte, marcou um golaço, é verdade que sim, mas o Sporting acabou por fazer um jogo muito intranquilo, e fica até a dúvida até que ponto é que a equipa não ficou ainda mais intranquila com a substituição de Yulman, naquele momento em que Ruben Amorim fez aquilo que se calhar está nos livros que devia ter feito, mas acabou por transmitir à equipa que o jogo, apesar de tudo, apesar do resultado, estava muito incerto. Não foi boa a arbitragem de Luís Godinho e acabou por ter, no meu ponto de vista, influência no resultado. Porque a grande penalidade da qual resulta o golo da vitória do Sporting foi forçada por Edwards, que, ao aproximar-se de Zé Luís já tinha a perna estática no chão, acabou por ir esbarrar com a perna do jogador do Farense, deixando-se cair a seguir. Foi iludido Luís Godinho, o VAR também não o auxiliou e acabou por apontar a marca da grande penalidade com a qual o Sporting fez o resultado. Ora bem, este foi, do meu ponto de vista, o grande erro do árbitro. Há muito quem fale também de mais situações, mas, de resto, aquilo que me pareceu foi que o Luís Godinho conduziu o jogo sempre de uma forma pouco inteligente. Muitos cartões amarelos. Foram 11 cartões amarelos e um vermelho, naquilo que quem olhar só para a ficha fica a achar que o jogo foi uma real pancada, não foi, ou foi um árbitro com muita facilidade para ir puxando dos cartões. Situações polémicas. Houve mais, de facto, e vamos passar por elas todas, uma por uma. Primeiro que tudo, a primeira grande penalidade do Sporting, não há falta de Gonçalo Inácio na recuperação de bola sobre Fabrício Isidoro no início da jogada. E depois, a grande penalidade é indiscutível, porque no momento em que Pedro Gonçalves chuta, Gonçalo Silva mete a mão à bola, impede que ela vá para a baliza, cartão vermelho bem mostrado, porque não me parece que o guarda-redes fosse defender aquela bola. O guarda-redes estava mais abaixo, a bola ia um bocadinho mais acima, portanto, não creio de todo que pudesse haver ali defesa do guarda-redes. Portanto, penalti bem marcado e a expulsão também bem ordenada. Depois, mais à frente, segundo cartão amarelo a Yulman ao minuto
42, a mim, francamente, não me choca nada que ele não tenha mostrado. Embora o critério do árbitro tenha sido de mostrar cartão amarelo por tudo e por nada. Portanto, se calhar deveria ter mostrado ali também. Mas se eu estou a defender, e já o disse, que o árbitro mostrou amarelos a mais, não me faz muito sentido estar aqui depois a dizer que devia mostrar um cartão amarelo no lance em que Fabrício Isidoro já vai a arrastar a perna quando chega perto de Yulman, e depois é verdade que há um contacto, há uma falta, mas nem todas as faltas, no meu ponto de vista, têm que ser para cartão amarelo. Portanto, parece-me bem que não tenha visto o segundo amarelo Morten Yulman naquele lance ao minuto 42. Daí até final, há falta, de facto, de Nuno Santos no momento que gera o segundo golo do Farense, não por jogar ali em bicicleta, embora não seja, de facto, muito inteligente fazer ali um pontapé de bicicleta à entrada da área, porque já se sabe que pode haver taça, como costuma dizer-se, mas depois, no momento em que está em queda, Nuno Santos acaba por acertar com o pé nas costas do adversário, portanto, falta bem assinalada. E, por fim, a grande penalidade final, já expliquei, parece-me que é Edwards quem vai contra Zé Luís, que tinha a perna assente no chão e acaba por ser o avançado do Sporting a provocar o contacto. Portanto, mal marcado, no meu ponto de vista, o penalti do qual resulta o terceiro golo do Sporting, e isto fere de morte a arbitragem de Luís Godinho. Futebol de Verdade, de segunda a sexta-feira, às 12h30.